Bem-vindos, pessoal, do terceiro ano. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre impressionismo, parte número 1. Muito interessante esse assunto e algo que, volta e meia, vocês vão utilizar muito dentro da área de artes. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco do movimento impressionista, do impressionismo, sua história e sua técnica de representação. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver como a pintura, ela toma um outro aspecto, porque nós temos agora uma sociedade que está começando mais ou menos a era industrial, as cidades começam a se tornar maiores e a vida social dessas cidades começa a crescer bastante. E com isso o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter as invenções, e vai surgir a fotografia, e vai ser uma rival dentro da pintura. E a gente vai ver agora como a pintura, ela vai resolver isso de uma forma muito legal. Ela vai fazer aquilo que a fotografia não pode fazer, mas o que a mão humana pode fazer através do impressionismo. Vamos lá. Então a gente vai ver, pessoal, duas perguntinhas só para a gente tentar entrar nesse clima da aula, ok? Vamos lá, primeiro. Uma pintura pode existir sem a existência de linhas definidas e nítidas? Ou seja, será que eu consigo fazer uma pintura sem linhas que sejam bem definidas? Eu posso fazer uma pintura somente com borrões de tintas, por exemplo? Outra coisa, número 2. Eu consigo produzir uma ilusão de ótica nítida através de borrões e texturas? Agora isso é bem interessante. Se eu pegar um monte de tinta e jogar dentro de uma tela, será que isso daqui pode se tornar nítido? Pode acontecer isso? Essa aula vai responder. Vamos lá. Primeiramente, vamos tentar entrar no aspecto histórico desse momento. Durante a Bela Época, 1871-1914, período de paz, pós-guerra franco-prussiana, a Europa está vivendo os primeiros passos da Revolução Industrial, que acontece de 1760 a 1840, um período em que as cidades se tornam movimentadas, as novas tecnologias transformam a sociedade. Nós temos aqui uma obra de Claude Monet, As Mulheres de Jardim, 1866. O que está acontecendo, pessoal? Lembre-se o seguinte, nós tínhamos cidades que eram cidades dispersas. As cidades não tinham eletricidade antigamente. Essas cidades, quando chegava à noite, paravam, não tinha mais nada. Mas, gradativamente, nós estamos tendo já os primeiros lampejos de uma evolução industrial. Essa evolução industrial, gradativamente, o que ela vai trazer? Ela vai trazer uma produção em massa. Com essa produção em massa, as pessoas começam a sair dos centros rurais e começam a fazer parte dessas cidades. E, ocasionalmente, as cidades começam a inchar, vai aparecer mais comércio. Com a questão do comércio, principalmente na França, nós temos agora os cafés parisienses, os cafés que estiam no meio da capital. E esses cafés começam a se tornar pontos de encontro. O pessoal fala de política, fala de pintura, fala de arte, fala de escultura, vai falar de tudo, literatura, então o pessoal começa a ter vários assuntos. Então essas cidades começam a se tornar centros. E nesses centros eles começam a ter o quê? Opinião. Então o pessoal começa a opinar sobre o que está acontecendo. E o pessoal está vendo a transformação da atualidade. Nessa época, nós vamos ter o quê? Surgimento da fotografia. Lembrando vocês, Bela Época por quê? A Bela Época é uma época logo após a Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra que existiu entre França e Alemanha, e a região chamada da Alsácia-Lorena, que é o norte da França, foi perdida para a Alemanha. E nesse período teve um pouco de paz até o início da guerra, que foi em 1914. Então, nesse período de paz, é que nós tínhamos essas pessoas que elas estavam lá se encontrando e confraternizando nessas cidades. E nós temos nesse período dessas cidades, com essa confraternização, a ciência começou a crescer e a ciência começou a entrar nessas cidades. E o que vai afetar mais a pintura? A invenção da fotografia em 1826, a invenção do negativo em 1835 e a invenção da fotografia colorida em 1861. O que acontece? A pintura tem uma concorrente que produz instantes e reproduz a mesma obra. Ou seja, as pinturas buscam uma alternativa saindo dos estúdios e buscando na luz natural externa o seu diferencial. O que está acontecendo? Niceforo, em 1826, ele faz a primeira heliografia, uma fotografia bem rudimentar, bem pontilhada, vamos colocar assim, nem parecia fotografia, parecia mais uma pintura de pontilhismo. Logo em seguida, nós temos lá, em 1835, é inventado o negativo. Agora, a fotografia já tem o nitrato de prata, da guerra já conseguiu descobrir essa questão da fixação da imagem no nitrato de prata, que ele teve aquele acidente com mercúrio. Então, nós temos um negativo que agora eu posso pegar uma própria foto, posso reproduzir. Lembrando que as fotos antigamente eram feitas numa placa e essa placa era a única foto, não tinha como reproduzir ela. Com o negativo, eu consigo reproduzir cópias. Então, quer dizer, eu tiro a fotografia de uma pessoa, retrato, e eu posso fazer várias cópias de papel desse retrato. Mas, em 1861, Talbot, ele inventa o quê? O negativo colorido, a fotografia colorida. Com essa fotografia colorida, o que vai acontecer? Agora eu tenho uma fotografia que ela vai ter o quê? A cor. Então essa cor vai significar o quê? Que eu vou tirar uma fotografia de uma pessoa e essa fotografia vai vir com a cor que a pessoa existe.
Era fotografia preto e branco e agora nós temos cor. Então isso vai transformar todo o parâmetro. Então o que acontece? Agora, mesmo que a fotografia é uma coisa cara, mas sai mais barato contratar um fotógrafo e tirar uma foto colorida do que eu contratar um pintor e fazer um retrato desse pintor. Então quer dizer, nós temos essa concorrência entre os dois. E o que a pintura fez? A pintura pensou assim, se eu fico no estúdio, faço uma pintura padrão fotográfico, eu não vou conseguir competir com a fotografia, porque eu vou demorar. E a fotografia, apesar da tecnologia ser ainda de alguns minutos, mas mesmo assim é mais rápido que o pintor. O que eu vou fazer? Eu vou sair do meu estúdio e vou começar a pintar a céu aberto. E a céu aberto é o seguinte, eu estou aqui pintando uma paisagem, o sol está aqui. Daqui a 5 minutos o sol está aqui, mais 5 minutos o sol está aqui, de repente o sol já está aqui, de repente o sol já está se pondo. Então quer dizer, eu tenho que fazer uma pintura rápida, porque o sol se movimenta. Então não dá tempo de eu fazer detalhe, não dá tempo de eu fazer linha, não dá tempo de fazer muita coisa. Então eu tenho que fazer manchas rápidas para ter um resultado rápido. Aí depois que eu tenho já luz e sombra localizado dentro da pintura, daí eu posso colocar um detalhinho aqui e ali só para complementar, mas tem que ser uma coisa rápida. Então, nisso, em 1874, já com essa inovação, nós somos pintores inovadores que fazem parte da exposição dos pintores independentes, também chamado do Salão dos Recusados, ou seja, os salões oficiais de pintura, que era a pintura, vamos colocar, era a pintura romântica, vamos colocar, nós temos neoclássico romântico, era a regra, a temática era uma regra, que tinha que ser uma temática só, uma técnica só, e esses pintores estavam fazendo pinturas diferentes da regra. Então eles não eram aceitos salões, eles se reuniram e começaram a fazer o seguinte, nós vamos então fazer o nosso salão independente dos salões oficiais. Então era um salão das pessoas que faziam por si só, era chamado de Salão dos Recusados ou dos Independentes. Nisso, esses pintores que são agora pintores que fazem uma concepção de pintura bem diferente, eles começam a expor. E uma obra que está exposta é uma obra de Claude Monet, que ela é reticularizada pelo pintor e crítico de arte Louis Leroy. Ele fala assim, é uma obra inacabada, somente para impressionar. Essa obra é a Impressão Nascer de Sol, em 1872, ou seja, ele fez essa obra estava guardada de Claude Monet, 2 anos depois ele faz a exposição, apresenta essa obra para o mundo, e o pessoal fala assim, mas isso aqui é um esboço, por quê? Não tinha linhas definidas. Quando a gente fala na aula de pintura, não é aquela pintura alisada. Ou seja, quando o cara fica alisando demais a pintura, ou o cara é muito bom de pintura, o cara não sabe pintar. Mas eles sabiam pintar, mas eles faziam uma pintura rápida. Então, quer dizer, você olha nas pinturas, se encontra linha, não encontra linha, mas se encontra luz. E isso aqui a fotografia não conseguia fazer. A fotografia ela podia pegar uma imagem dessa num nevoeiro, mas mesmo assim era comprometida porque a lente ela ficava umerecida, então não saía uma fotografia perfeita. Mas o artista ele podia fazer isso. Então, é aquilo que a máquina não reproduz, o artista começou a fazer. Então isso aqui não tem concorrência. Ou você cria uma fotografia ou uma pintura. Então você vê que a pintura é pintura, mas ganha na questão de estética. Então, para a pessoa que olhou isso e disse que era esboço porque estava inacabado, e ele falava assim, só está tentando impressionar. E impressionou de verdade, ficou uma coisa maravilhosa. E tanto é que o nome pegou e virou movimento impressionista. E com isso, pessoal, até falando uma coisa bem à parte, essas obras, elas daqui a pouco vão ser muito valorizadas. Vamos fazer uma pergunta rapidão, só para afirmar o que a gente viu até agora? A obra de Claude Monet foi ridicularizada e acabou dando o nome para o movimento impressionista. Qual obra era essa? Qual o nome da obra de Claude Monet que deu o nome de impressionismo? Coloca lá para mim e eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Manda para nós, tá bom? Então, pessoal, agora esses pintores que foram taxados de pessoas que não terminavam suas pinturas, que só queriam impressionar, agora são chamados de impressionistas. Então, os impressionistas, nós temos inclusive uma faixa de tempo que são de 1863 a 1926. Por que essas duas datas? Primeiro, 1863, nós temos uma pessoa chamada Edouard Manet, não é Monet, mas é o Manet. O Manet ele era um pintor realista, mas ele fez um dia uma pintura que é chamado de Almoço na Relva. Ele fez em 1863 e nós tínhamos dois homens vestidos. Veja bem, nós estamos falando do século XIX, uma época que todo mundo tinha roupa até em cima, tudo assim muito formal. E ele fez esses dois homens e uma moça nua junto com esses homens e lá no fundo um lago e uma moça tomando banho nesse lago. Chocou a opinião pública. E o que ele quis? Ele quis chocar de verdade. Ele quis impressionar as pessoas porque ele queria trazer uma figura grega no meio atual. Então, na verdade, aquela mulher não era uma mulher que ele podia dizer que era uma mulher daquela sociedade, mas foi uma figura grega que ele colocou ali dentro, feito no mesmo patamar daquelas pessoas. Então, isso fez uma forma assim de chocar o público e eles colocaram, os historiadores colocaram isso como o início do movimento impressionista. Ele, nem sendo, não se considerando impressionista, ele fez parte do impressionismo e, inclusive, participou de reuniões com impressionistas, porque ele acabou adotando mesmo. E em 1926 é a época que Claude Monet ele acaba falecendo. Lembrando que, então, nós temos esse primeiro momento que o público é impressionado por uma pintura e o falecimento de Claude Monet, que foi o primeiro que fez a primeira pintura que foi classificada e, através da pintura dele, que recebe o nome de impressionismo, certo? Lembrando que eles usam as regras acadêmicas, ou seja, todas as regras que nós aprendemos do classicismo da pintura, luz, sombra, reflexo, terceiro plano, cores neutras, primeiro plano, cor quente, a questão de esfumato, a questão de perspectiva, tudo isso é adotado pelo impressionista. Eles não fogem dessas regras. A única coisa é que eles simplificam elas. De que forma? Vamos ver agora. Pinturas rápidas ao ar livre, resultado de poucas pinceladas. Pensa o seguinte, agora esses pintores, eles estão fazendo uma coisa que a fotografia não faz. Então, eles estão pintando ao ar livre. Ao ar livre, eu estou com o sol aqui, daqui a 5 minutos o sol está aqui, mais 5 minutos o sol está aqui, mais 5 minutos o sol está aqui, e de repente o sol já se pôs. Então, ele tem que ser um pintor muito rápido, porque não dá tempo de eu fazer traço, sombra, luz, traço, outra figura, não dá tempo. Então, tem que fazer uma coisa rápida. Então, o que acontece? Pinturas rápidas ao ar livre com resultado de poucas pinceladas. Eu levava 15 pinceladas para fazer uma coluna, agora o que eu vou fazer? Agora, com essas 15 pinceladas, eu ia fazer o traço de fora, eu ia fazer a sombra, eu ia fazer a luz e outro traço. Agora, o que eu faço? 2 traços. Luz e sombra, acabou. Pronto, já fiz. No lugar de 15 pinceladas, 2 pinceladas. Por quê? O sol não se mexeu. No momento que eu estou lá na 15ª pincelada, talvez o sol já tenha mexido alguns graus. Quer dizer, aquela luz que eu fiz, ela já se deslocou. E daí o restante das luzes já estão todas deslocadas. Então não deu certo. Mas aqui, se eu fiz em 2 segundos uma, mais 2 segundos outra luz, mais 2 segundos outra luz, quando o sol se mexer, tá tudo, a parte da sombra está tudo pronta. E daí depois eu posso pôr um detalhinho aqui e ali, que daí não tem problema, porque eu já peguei a luz principal. Então, qual que é o incentivo deles? Pegar a luz principal, economizando com a pincelada. Outra coisa, ênfase nos contrastes, luminosidade com cores quentes e frias. E isso vai acontecer. Eu fiz uma coluna de que forma? Essa coluna eu peguei uma cor fria e uma cor quente. Eu fiz uma luz e sombra. Acabou, está pronto. Eu já fiz um contraste perfeito. Esse contraste perfeito, ele vai fazer o quê? Vai fazer exatamente que traga essa imagem para mim. E agora vai ter a magia. Qual que é a magia? Ilusão de ótica perto de um borrão, mas assim que o passo fica nítida. Olha que interessante. Por exemplo, você está me assistindo aí, talvez numa TV ou no computador. Tenta enxergar bem perto da tela. Se eu olhar aqui bem perto da tela, eu vou ver vários pixels, certo? Aqueles quadradinhos ali, um quadradinho do lado do outro vai dar exatamente essa imagem que nós estamos vendo. Mas quando você se afasta da televisão, você vai vendo, de repente fica tudo nítido. A mesma coisa no telefone. Se você olhar bem pertinho, imagine que você está 1000% perto do telefone, você vai ver vários pixels. Você vai se afastando, ele vai ficando nítido. A pintura impressionista é a mesma coisa. Essa pintura, se eu chegar bem perto aqui, ó, eu vou enxergar várias manchas. Mas na hora que me afasto, eu vejo quase que uma fotografia de tão nítida. Essa magia da ilusão de ótica, isso a fotografia não consegue focar, não consegue fazer. Porque esse foco do nosso olho humano ele é enganado muito rapidamente. Então os impressionistas conseguiram fazer esse engano através da luz e sombra. Então a própria linha que a gente não fez,
O nosso olho humano, a nossa percepção vai fabricar essa linha para nós, sem precisar pintar. Então a gente vai enxergar a linha que não existe, nós colocamos, entendeu? Essa é a grande magia do impressionismo. E nós temos então, outra coisa bem interessante, a ausência de preto. Então a cor preta não existe no estilo de pintura. O roxo é para as sombras suaves e o azul para as sombras fortes. Por isso existe mais leveza nas cores que enfatizam a luz natural. Claude Monet, Almoço na Grama, estudo de 1865. Agora repare, essa pintura parece que ela está até flutuando de tão leve. Por quê? Essa parte escura aqui é azul e roxo juntos. Não existe o preto. Agora eu desafio você a fazer o seguinte. Pega uma folha de papel, faça 3 bolas amarelas. Faça uma bola amarela aqui, uma no meio e outra no canto. Essa primeira bola amarela, pegue o preto e faça sombra com o preto. A bola no meio, pegue o roxo e passe a sombra fazendo roxo, misturando o roxo com o amarelo. Então você faz no cantinho uma sombra. E na última bola, use o azul e faz assim no cantinho azul com a sombra. Levanta os dois, você vai ver. A pintura que está um amarelo com o preto vai ficar super pesada, vai ficar feia. Ela vai ficar assim, uma coisa suja, não vai ficar legal. Essa do meio, isso é experiência, porque eu fui pintor há muitos anos, pessoal, pintei óleo há muito tempo. Quando você pega essa bola que está misturado roxo, o roxo ela é uma cor meio quente, ela está entrando na zona fria. O que acontece? Você vai ter uma sombra suave. O amarelo com o roxo vai combinar. Qualquer cor que você colocar o roxo no canto vai dar uma sombra suave, não importa qual cor que seja, e vai ficar perfeita. Então você vai ter uma sombra bem suave. E quando você coloca o azul já é o ápice das cores frias. Ela vai fazer com que o amarelo fique totalmente frio, o amarelo gelado. Então vai dar uma sombra forte. E isso que a pintura faz. Quanto mais tonalidade azul, mais fria vai ser a cor, que ela vai ser esfriada por azul e vai transformar numa sombra. Então a sombra mais forte com azul. Então onde tem azul vai ser sombra mais forte, onde tem roxo a sombra mais suave. E isso é feito no impressionismo. Por isso que dessa leveza, você parece que está vendo um sonho. Por quê? Se eu pegasse a mesma pintura e colocasse preto, você teria uma pintura pesada aqui do lado e uma pintura leve do outro lado. É a comparação que vocês acabaram de fazer ali com relação às bolas. A bola com preto é pesada, a bola com roxo é leve e a bola com azul é leve. E nós temos também uma coisa que é muito valorizada, cenas de vida social cotidiana nas cidades e valorização da natureza. Aqui o almoço é dos barqueiros, ou seja, um domingo o pessoal foi lá, andou de barco, terminou o barco, se sentam e fazem um lanche, fazem um almoço. O que acontece? Dentro da pintura, vamos colocar romântica e pintura neoclássica, a temática era as pessoas. Era aquela coisa de muita centralização na figura humana. E eles não usavam muito a questão de natureza, a questão de fundo. Mas, quando a gente chega no realismo, o realismo começa a valorizar a questão de paisagens. Era uma coisa que era colocada como segundo plano, uma coisa que ninguém prestava atenção. E o impressionismo pega essa questão do realismo das paisagens e começa a valorizar a paisagem. Por isso que a gente vai ver, dentro do impressionismo, muita gente, mas muita pessoa. Faz o teste agora, pessoal. Observe essa pintura bem de perto. Chegue perto da tela e olhe. Vai ver um monte de manchas. Olhe para fora, bem longe, você já vai ver tudo muito fotográfico. E aqui onde você está vendo que parece preto, na verdade o roxo bem escuro com azul, certo? E nós vemos agora vários artistas impressionistas terminaram sua vida sem reconhecimento e na pobreza, e por ironia do destino, suas obras são disputadas por museus internacionais ao custo de valores milionários. Pessoal, incrível que pareça, Claude Monet, Edouard Manet, além que Manet já era bem de vida, ele vem de família rica, mas Monet, Renoir, Morisot, todos eles tiveram suas vidas assim, né, na simplicidade. Eles foram reconhecidos muito depois. Só para você ter uma ideia, pessoal, os museus internacionais brigam para ter uma pintura deles. Então essa pintura aqui, por exemplo, esse daqui é um Manet, Edouard Manet, que ele já está pintando aqui nos impressionistas, porque ele faz parte do impressionismo, 1874. As pinturas dele eram consideradas pinturas de menos escalão, porque não eram com o padrão dos salões oficiais, não era aquele padrão que eles queriam no neoclássico, pessoas, mas era uma coisa mais manchada, então o pessoal não prestava atenção. Mais tarde, quando nós chegamos ali já no impressionismo, nós estamos falando já de 1900 em diante, essa pintura é muito valorizada. Tanto é que teve uma pintura de Monet, Claude Monet, que foi... Em 2019, se não me engano, ela foi leiloada. Lance inicial, a pintura, se não me engano, é Leuris, o nome da pintura. Lance inicial, 55 milhões. Em segundos, esse lance passou para 100 milhões de dólares e foi vendido na hora. O pessoal brigou a tapa para pegar essa pintura. Então, essas pinturas que o pessoal termina na pobreza, agora, às vezes, hoje, elas são disputadas como o maior tesouro da humanidade. Exemplo, Van Gogh. Van Gogh ele pintou inúmeros quadros, ele já era pós-impressionista, ele vendeu um quadro em sua vida. Diz
as fontes que eu pesquisei, que esse quadro, inclusive, foi vendido porque o irmão dele pediu para uma pessoa comprar esse quadro. Mas ele praticamente só vendeu um quadro na vida dele, que é a Via Vermelha, o único quadro que ele vendeu. E ele só foi reconhecido muito depois. E os quadros deles, os quadros de Van Gogh hoje, que ele é pós-expressionista, é milhões de dólares também para você ter um Van Gogh, que é muito raro ter um. E muitos dos quadros deles foram destruídos, porque tinha gente que pegava esses quadros de Van Gogh que ficaram perdidos, o pessoal pintava de branco e reutilizava a tela. Infelizmente. E o próprio Van Gogh, muitas vezes, ele fazia isso. Ele pegava uma tela, ele pintava por cima e reutilizava, porque às vezes ele não tinha dinheiro de comprar outra tela, não tinha dinheiro para ter mais material, apesar que ele fabricava muito suas tintas, por isso que ele tinha o famoso amarelo dele. Então, quer dizer, as pessoas elas viviam na humildade e pensando que anos mais tarde é que eles vão ser reconhecidos. E nós temos agora os principais pintores, que são os pintores que são emblemáticos. Claude Monet, que foi o cara que, vamos colocar aqui, deu um nome aos impressionistas através da sua obra. Pierre-Auguste Renoir, maravilhoso Renoir, e inclusive tem um filme que fala Renoir, ele teve problema nas mãos, ele tinha que ter pincéis amarrados em suas mãos. Nós temos Edgar Degas, que nunca se considerou impressionista, mas ele está dentro do contexto. Aqui uma pintura dele, que ele gostava muito dessa questão de dança, bailarinos, ele tinha muita essa atenção à figura humana. Nós temos Edouard Manet, quadro anterior, vocês viram, ele fez aquele quadro para tentar impressionar em 1863, que é o Moço na Relva, e ele começou a fazer uma linguagem bem impressionista, porque ele foi aceito no meio do grupo, inclusive participava de reuniões expressionistas. Alfred Schiller, também bem emblemático. Auguste Camille Pissarro, muitos já chamam só de Camille Pissarro, é um homem, ele também bem emblemático. E a Berthe Morisot, que é uma mulher. Fenomenal o trabalho dela, é uma das muitas mulheres que fizeram parte também do movimento impressionista, mas esses são os que mais fizeram história e mais tiveram, assim, entrada dentro do mercado. E aqui, então, Degas, classe de balé, 1871, 74, mais ou menos a data que foi feita essa obra. Ok, pessoal? Vamos fazer uma perguntinha para encerrar esse assunto, então? Última pergunta. Cite uma característica técnica da pintura impressionista. Fale várias. Fale uma só. Com as suas palavras, fala para mim e eu fico aguardando a resposta de vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Manda pra gente, tá bom? Então, o que nós vimos, bem rapidamente, nós vimos sobre o movimento impressionista, mesmo não podendo participar dos salões oficiais, eles conseguiram divulgar seu trabalho e trouxeram a concepção da luz como estrela da sua obra de arte. Resumindo, pessoal, o que esses doidos fizeram? Eles viram assim, não podemos concorrer em fotografia,
Então vamos fazer aquilo que a fotografia não pode fazer. Vamos brincar com a luz. E eles literalmente brincaram com a luz e eles economizaram nas pinceladas. Então eles fizeram uma pintura mais rápida e, sendo mais rápido, produz mais e produzindo mais ganha mais dinheiro. É isso que eles fizeram. Tentaram, pelo menos, ganhar um pouco de dinheiro. Não foram reconhecidos na época, só que hoje eles são. Infelizmente, somente hoje. Mas eles fizeram uma pintura muito mais rápida que faz a grande sacada que foi utilizada por toda a arte moderna em diante, que é a ilusão de ótica. Então, eles faziam pinturas sem traço e nossa mente humana coloca o traço onde não existe e a gente consegue ver nitidez. Essa é a grande estrela que nós temos dentro dessa concepção, porque ele faz com que a nossa mente veja aquilo que não exista através de um monte de manchas que, na verdade, são pinturas fotográficas. Ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido esclarecedora e tenha mostrado uma faceta bem legal que dificilmente alguém vai mostrar para vocês o que é a prática por trás da teoria. Então eu trouxe a parte teórica e a parte prática como ela existe de verdade. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.